Muito obrigado, missionário Miguel Bermúdez Marim. Muito bom dia a todos os presentes e os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet, lá também em Barcelona, Venezuela, onde se encontra o missionário Miguel Bermúdez Marim, na congregação que pastoreia o reverendo Jesus Barrulheta, todos os irmãos lá, que Deus os abençoe grandemente e continue Deus abrindo entendimento às Escrituras para continuar neste tempo nos preparando para a nossa transformação. E a todos os aqui presentes que estão dos diferentes países e os de Porto Rico também, que Deus os abençoe grandemente. Vamos buscar no livro do profeta Joel, no capítulo 3, versículo 12. Desde o versículo 11 em diante diz: Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos ali. Ó Senhor, faze descer os teus valentes. Suscitem-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão seu resplendor. O Senhor rugirá de Sião e dará sua voz de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. A revelação contida nos 7 trovões que João escutou e foi proibido escrever. Esse é o tema que veremos e escutaremos, que foi pregado no domingo 7 de abril de 2013 aqui em Cayey, Porto Rico. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem: Jesus perdido, buscado e encontrado no templo, pregado sábado 26 de outubro de 2002, em Bogotá, Colômbia. Nos diz: e agora, para este tempo final, tivemos Cristo em seu templo, sua igreja, durante todo o tempo da Páscoa. Ou seja, durante toda a dispensação da graça. Mas os que saíram do templo espiritual de Cristo para fazerem seus próprios sistemas denominacionais, saíram do lugar onde está Cristo, nossa Páscoa, e estiveram caminhando rumo às metas que tiveram. Mas neste tempo final, vão perceber que Cristo não está. Que o deixaram onde? Em seu templo, em sua igreja. No livro de citações, na página 47, parágrafo 407, nos diz: agora vigiem, agora a virgem dormida
perdeu seu lugar. Sabemos isso. Ela sobe no juízo. E se ela jamais ouviu a verdade, está condenada. Isso é correto. Você nunca encontrará Jesus em nenhum lugar a não ser onde o deixou. Judas poderia vir. Recordem, as virgens adormecidas. Você diz, poderão ser inspiradas do diabo? Absolutamente. Ainda vivendo limpas? Sim, Senhor. Judas o fez. Continua dizendo o nosso irmão William. Agora, encontramos que para poder encontrar Cristo, buscá-lo e encontrá-lo, o que é que acontecerá, o qual são as virgens insensatas buscando azeite, porque o azeite Cristo tem no Espírito Santo e Ele está em sua igreja. E agora, onde verão os hebreus Cristo, o qual deixaram também eles, o rejeitaram e o deixaram, o encontrarão no templo. Como encontraram lá? Falando com os doutores da lei. O encontrarão nessa terceira etapa. Falando a palavra de sabedoria e graça e revelação divina, e também cumprindo os milagres e maravilhas que estão prometidos para essa terceira etapa. Primeiro, falando a palavra e depois os milagres. Ou seja, que estará sendo pregado a palavra, sendo pregada a palavra, a qual é a fé de rapto, e depois é que se verão em breve os milagres físicos. Mas o primeiro é o milagre do abrir a palavra, a revelação. Depois virá a vindicação de que essa palavra é assim, diz o Senhor. Ele, num escrito de um estudo bíblico, na escritura de Joel, capítulo 2, versículo 15 ao 17, e vamos ler essa escritura para ver ali também o que ele escreveu. Joel, capítulo 2, versículo 15, diz: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. E aí desenha uma estrela de Davi e escreve, Levítico 25, de 8 a 13. Perdoa, Senhor, o teu povo, e não entregues ao opróbrio tua herança, para que as nações se assenhoreiem dela. Porque dirão entre os povos, onde está o seu Deus? E ele escreve ali nesse estudo bíblico, Eliseu disse, onde está o Deus de Elias? Segundo aos Coríntios 2, do 3 ao 15, e embaixo escreve, e onde está o Deus de Abraão e dos profetas, de Jesus, dos apóstolos, dos 7 mensageiros, de William Marion Branham? Onde está hoje? Em sinal de pergunta, em símbolo de pergunta, e aí continua escrevendo. Estará em uma grande carpa catedral, como a viu em visão William Marion Branham,
ali vai estar o Deus de Elias, o Deus de William Marion Branham. Onde está o Deus de Elias? Aqui, em uma grande carpa catedral. Continua dizendo nosso irmão William, aí é onde os hebreus encontrarão, e vão dizer, este é quem nós estamos buscando e esperando. E vão conhecer o mistério, porque ele estará aí no seu templo. Eles pensaram que somente o templo que estava em Jerusalém era o templo de Deus, mas esse templo já foi destruído. Agora Deus tem um novo templo, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Onde virá o Senhor em sua segunda vinda? Ao seu templo. E agora, para que Cristo trará o título de propriedade e entregará a um homem? Para que o coma e se torne o título de propriedade, e esse homem, esse profeta, se torne um. Se encarne nele a palavra, e nele se cumpra essa palavra. Cristo cumpre nele, e assim seja restaurada a raça humana o título de propriedade dos céus e da terra. Vejam, Cristo toma no céu e não come, ele não come, o traz para entregá-lo a um homem, porque o título de propriedade foi dado a Adão, ao ser humano, a um homem. Mas ele não teve o tempo para comer esse título de propriedade, e foi tirado quando pecou. Mas para este tempo, um homem o comerá, ao qual Cristo o entregará neste tempo final. E tem que ser um profeta dispensacional. O primeiro profeta dispensacional Adão teve, mas perdeu o direito de comê-lo porque pecou e não pôde comer da árvore da vida. O segundo Adão o toma no céu, o abre e depois o traz à terra e o entrega ao último profeta, um profeta dispensacional. O primeiro profeta dispensacional perdeu o direito desse título, e o último profeta dispensacional obtém esse título de propriedade e, consequentemente, obterá todos os benefícios, as bênçãos que há nesse título de propriedade. Por isso, Adão não pôde ser adotado, porque não recebeu, não comeu esse título de propriedade. Foi tirado da sua mão quando pecou. Mas neste tempo final, com o título de propriedade vem a adoção, não somente desse mensageiro sétimo, mas de todos os escolhidos que estarão com ele, braço a braço, trabalhando na obra de Cristo, ministros e irmãos nas diferentes congregações. Vejam, os que estarão braço a braço, é como quando se realiza nas campanhas políticas. Por exemplo, há um grupo de pessoas que ajudam esse candidato a que suba a essa posição. E quando ganha, todo esse staff, esse grupo, o coloca do seu lado. Vejam, assim é em cada era e em cada dispensação. E o que ele terá ao seu lado, os que ele terão ao seu lado serão os escolhidos da era da pedra angular, que estarão braço a braço com ele, para estabelecer esse reino do Messias, príncipe, neste planeta Terra. Esses são os mais próximos de Cristo. E quem somos? Nós. Somos os da era da pedra angular. E quando já estivermos restaurados, estaremos à imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. Estaremos à imagem e semelhança que Adão tinha que obter e não obteve, porque Adão tinha que esperar para comer da árvore da vida, comer o título de propriedade e ser adotado e ser transformado.
Mas não chegou a essa transformação. O melhor perdeu esse direito e caiu. Portanto, entrou a morte a Adão, ou seja, morreu. Ao invés de entrar a transformação e vida eterna no corpo físico, entrou a morte. E assim ocorreu com cada mensageiro que Deus enviou. Chegou o momento em que tem que partir, porque chegou o seu tempo. Continua dizendo, mas para este tempo final, fisicamente entrará em nós também a adoção e vida eterna física quando formos transformados. Para isso se requer que o título de propriedade seja tomado no céu, aberto no céu por Cristo e trazido à terra e entregue a um homem que o coma. E sob o ministério desse mensageiro, será que todas essas coisas grandes e maravilhosas acontecerão. E virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Agora não posso falar mais abertamente sobre essas coisas, porque estão dentro do sétimo selo e sob os 7 trovões, e não devem ser interrompidas. No escrito de um caderno, ele escreve, agora são os 7 trovões de Apocalipse 10, de 1 a 11, os que abrem o 7º selo. E assim se abre a dispensação do reino e começa a era da pedra angular. E é pregado o mistério do 7º selo, a segunda vinda de Cristo, em seu anjo mensageiro, revelado como leão da tribo de Judá, rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Na mensagem O Sobrenatural da Obra de Deus, pregado 27 de setembro de 2008 em Cayey, Porto Rico, diz: há uma grande promessa, há uma promessa grande, e essa vai se realizar e está ligada a uma visão. E se já na visão, onde foi transportado o reverendo William Branham, ele viu tudo isso, o qual foi sendo transportado ao futuro, e ele viu o futuro. Ele viu que já estava funcionando e viu que já estava se realizando atividades, pregação, chamamento ao altar, oração pelos doentes e todas essas coisas. E isso não se consegue num só dia. Quantos dias demoraria para preparar essa carpa? Para obter o dinheiro para todo esse trabalho, para o terreno, para as cadeiras, para o som. E não se sabe se tinha ar-condicionado ou não. Daí, não nos contou nada. O único que ele viu foi uma fila grande que chegava até a rua. Saía e era interminável. Ou seja, viu algo grande. Para que haja algo assim, tem que levar um tempo e, consequentemente, tem que ter um homem escolhido por Deus para esse trabalho. E, consequentemente, tem que ser o mensageiro para esse tempo. E porquanto é o maior, na manifestação de Deus que está prometido, tem que ser um mensageiro dispensacional. E, consequentemente, tem que haver um homem que creia e um povo que creia para trabalhar, para que se torne realidade, porque Deus não usa a não ser os homens para cumprir seu propósito. E na mensagem, um pouquinho mais adiante, diz, e na mensagem uma vez mais, Senhor, onde fala sobre Sansão, que disse, Senhor, uma vez mais, somente uma vez mais, porque queria derrubar o templo, aquele pagão de Dagon, e Deus permitiu isso. E morreram mais, morrendo Sansão, do que todos que tinham morrido, ou todos os que matou estando ele vivo.
E isso também, Apocalipse capítulo 11, vejam em Apocalipse capítulo dice que 11, allí diz que ali 7.000 en número, morreram 7.000 em número, luego del final de ese depois do final desse ministério, ministerio, hubo diz un que terremoto y murieron en número 7.000. houve um terremoto e morreram em número 7.000. Dice, y ahora, Diz, e agora sabemos que ello será pasado de tiempo, sabemos no que isso habrá será passado de arrepentimiento, tempo, será muy não tarde haverá para ellos arrependimento, entonces. será muito tarde O sea, pasado para de eles tiempo então. que ya Ou seja, passado de tempo é que já não vai redención. haver Dice el hermano redenção. William, y ahora, Diz o irmão William, e agora, estando la iglesia aquí, estando a será igreja ya aqui, fuera de tiempo. será já Es que la fora de dispensación de la tempo. gracia É que a habrá dispensação da finalizado. graça terá finalizado e Cristo terá saído do trono do Pai e já não estará como intercessor e, consequentemente, a redenção terá cessado. E, consequentemente, Apocalipse 10, onde diz que o anjo levantou sua destra ao céu e jurou pelo que vive para todo sempre que o tempo não seria mais o tempo que? De redenção. O tempo de salvação, para nascer através da pregação do Evangelho. E continua dizendo, mas ensina teu poder, Senhor. Agora, no livro dos selos, nos diz o irmão Branham, 101, na página 101, abajo dice, entonces, embaixo diz então, revelación. o livro é uma revelação. E uma revelação é algo que é revelado com relação a algo previamente oculto. É algo revelado. E agora notem bem para que não se esqueça. Este livro está fechado até os últimos tempos. O mistério do assunto está fechado até os últimos tempos. Encontramos isso aqui nas Escrituras. Os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. E quando os selos são abertos completamente, então o tempo da redenção cessa, porque o Cordeiro sai do lugar de intercessão para reclamar o seu. Ele é o mediador entre Deus e os homens, mas quando acontece a verdadeira revelação quanto aos selos, quando se começa a abrir, o Cordeiro está saindo do santuário. Isso é conforme a palavra. Assim vimos ontem à noite. Ele veio do meio do trono e tomou o livro. E ele escreve ali a intercessão e escreve, quando os selos são abertos completamente. Então, já não é mediador, pois ainda lá o chamaram o leão, e esse é o rei. Por isso, já não é mediador. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, mas ensina teu poder, Senhor. E agora cita da página 54 da mensagem Perfeita Força por Perfeita Fraqueza, e vai ler, aí diz, o irmão William diz, como zombaram tanto dos cristãos. Agora o irmão Branham pede a Deus, pede que Deus demonstre seu poder. Mas vejam, enche esses vasos e sacode este mundo como nunca foi sacudido antes. Vem, o maior. Leva a tua igreja, Senhor. Leva a tua igreja, então. Agora eu oro que tu sacudas este mundo. Com eles, uns quantos dias antes da vinda do Senhor. Ó Deus, estão batalhando. Depois sabemos que o grande Espírito virá aos judeus. Ou seja, o Espírito Santo irá aos judeus, diz o irmão William. Agora, como? O Espírito Santo vai aos judeus? Por um profeta. Porque vimos os 144.000 em pé sobre o Monte Sinai, em pé, juntos com o Cordeiro. Isso é Apocalipse 14. Mas a noiva já estava no céu. Ela já tinha sido levantada e o Cordeiro tinha voltado como José para se revelar ao seu povo. E diz o irmão William, e agora, vocês podem ver
que antes do rapto, estando a igreja noiva aqui, vai haver uma manifestação grande do poder de Deus. Isso será a etapa de adoção para a ressurreição dos mortos em Cristo e para a transformação de nós que vivemos. Nas eras passadas, nenhum mensageiro foi adotado, exceto espiritualmente, onde todos os crentes em Cristo nascidos de novo foram adotados no campo espiritual, recebendo o corpo angelical. Mas para o último dia haverá um, e juntamente também os crentes escolhidos do último dia, que serão adotados fisicamente, o qual será a transformação onde terão o corpo novo glorificado. Na mensagem O Jugo Matrimonial de Cristo com sua Igreja, pregado em 22 de novembro de 2008, em Santiago do Chile, diz: e agora chegamos ao tempo mais glorioso de todos, o tempo do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo. Esse é o ciclo divino para a vinda do Senhor. Porque o Senhor virá ao seu templo, diz a Escritura, tanto em Ageu, capítulo 2, como também em Abacuque, capítulo 2, e em outras passagens da Escritura, e verá o libertador a Sião, o qual tirará a impiedade de Jacó. Capítulo 59 de Isaías, versículo 17 ao 21. Agora vejam, neste estudo bíblico, deste tema de hoje, na Escritura de Mateus 17, São Mateus 17, de 1 ao 13, vejam, diz, e vou ler para ir lendo também o escrito que ele fez neste estudo. Essa é da mensagem de hoje. E temos seu estudo também aqui. E diz, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, o irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. E aí desenha uma pedra angular e as eras. O irmão William escreve, equivale à igreja, que é o monte de Deus do Novo Testamento. E escreve Hebreus capítulo 12, várias escrituras aí do lado. E também do lado uma pirâmide às eras maior. Ali ele foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, bom para nós estarmos aqui, se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo ele, seus discípulos se postraram sobre seu rosto e tiveram grande temor. Então Jesus, aproximando-se de Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E ele escreve aí, equivale à voz que clama como ruge um leão, e 7 trovões emitem suas vozes e aí escreve a escritura de Apocalipse 1, 11, 10 e diferentes escrituras. Agora vejam, essa voz que ali no Monte da Transfiguração clamou e disse, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, morar a ele, eu vi. Ele não diz que é o equivalente à voz dos 7 trovões de Apocalipse 10. Continua dizendo o nosso irmão William.
E assim por diante, podemos ver outras escrituras que correspondem a este tempo final. E mesmo que algumas delas tiveram um cumprimento próximo, em tempos passados, o cumprimento longínquo corresponde a este tempo final. Porque há escrituras que têm duplo e também triplo cumprimento. Como a escritura que diz, Israel é meu filho, meu primogênito. E também diz, do Egito chamei meu filho. Chamou Israel do Egito e o levou à terra prometida. E depois Jesus viveu no Egito, não sabemos quantos dias, meses ou anos. E depois do Egito o chamou para que fosse a terra de Israel. Quando falou José, o anjo disse que regressasse à terra de Israel. Na mensagem Shalom, que foi pregada em 12 de janeiro de 1964, nos diz na página 30, Deus levou milhares de anos para cumprir sua promessa da vinda de um Salvador. Mas recorde, ele sabia todo o tempo quando vinha. Muitas pessoas se levantaram e tentaram ser Messias. Muitas igrejas tentaram produzir Messias. Mas há uma só igreja, que é a que vai produzir este filho, mas Deus tinha o tempo determinado para seu Messias. Ele não tinha pressa. E durante o tempo ele mostrou muitos tipos de Messias. Ele mostrou por todo o caminho desde Adão até o Messias. Primeiro e último Adão, um deles do mundo e o outro do céu. Um terreno e o outro celestial. Um desceu do céu e o outro subiu da terra. Mas prometeu o Messias. Ele levou milhares de anos para cumprir. 4.000 anos para cumprir a primeira vinda. Mostrou em José exatamente o que ele era. José o tipificou. Escreve José. Davi o tipificou. E escreve ali Davi. Quando Davi foi um rei rejeitado, subiu ao monte e olhou para trás e chorou sobre Jerusalém. E ele escreve, desde Adão, Deus tipificou o Messias. E aqui também tinha escrito, tentarão produzir Messias. E ao lado de Messias aí escreve e desenha uma estrela de Davi. E olhou para trás e chorou sobre Jerusalém como um rei rejeitado. Aquele foi Jesus em Davi. 800 anos mais tarde, parou sobre Jerusalém como rei rejeitado. Aí desenhou outra estrela de Davi e disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis te juntar como a galinha junto aos seus pintinhos e não quiseste. Veja José, nascido entre seus irmãos, os patriarcas. Escreve José, não era o último, próximo ao último. Benjamim foi o último, somente antes do último. Vejam, somente antes. Odiado pelos seus irmãos, amado de seu pai. Ele foi odiado porque era um homem espiritual. Ele podia interpretar sonhos, eram exatamente correto. Ele podia ver visões, predizer coisas que tomariam lugar. E o odiavam. Ele foi vendido por 30 peças de prata. Por que odiaram Jesus? O chamaram de Beelzebu, porque ele era a palavra e a palavra pode discernir os pensamentos que estão no coração. Eles o odiavam e venderam por 30 peças de prata. Ele foi lançado num buraco, numa cisterna. José certamente pareça morto. Escreve José, sua túnica ensanguentada ficou ali como o manto ensanguentado de Jesus que foi tomado da cruz. O manto que ele usou para identificar sua morte. Mas o que Deus fez com José? O tirou do buraco, o sentou à destra do faraó. E nenhum homem poderia ver o faraó,
somente podia ver José. E quando José saía do palácio, soavam as trombetas e era proclamado: dobre-se todo o joelho. José está se aproximando. O mesmo assunto com Jesus. Ele foi tirado do buraco, certamente onde estava morto, e levantado e se senta à destra da majestade. Nenhum homem viu Deus em nenhum tempo, a não ser somente o unigênito do Pai. E quando ele sair dali, as trombetas soarão, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Vejam, ele é o príncipe de prosperidade. Veja o que fez o Egito, então. Salvou o mundo inteiro. Veio uma seca. Assim que será na vinda do Filho do Homem. O joelho, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é. E desenha uma estrela de Davi. Ele foi mostrado completamente em tipos, mas Deus sabia exatamente quando ele viria. Não importa quantos tiveram antes, ele tinha seu Messias. Mostrou em tipos o que estava vindo. Muito exatamente, segundo ele nos mostrou nas 7 eras, o que viria. Desenha uma estrela de Davi também ali. Então, exatamente do que ele nos mostrou, o que viria quando ele estabeleceu a luz lá em cima. Em revelação a isso, para mostrar ao mundo, quando ele enviou os 7 anjos para revelar os 7 mensageiros que tinham estado através dali e mostrar os cabos soltos. Cada anjo vindo a cada dia e revelando os cabos soltos que Lutero deixou, e Wesley deixou, e Pentecostes deixou. Está tudo representado ali. No sinal do Filho do Homem no céu, em 28 de fevereiro de 1963. E o mesmo tipo e sombra do grande Shalom, Jeová. JVHU, escreve ele ali, ou seja, o irmão Branham soletra assim. Bem, exatamente o lançou no céu. E aí desenha uma estrela de Davi, uma grande e uma pequena, escreve JVHU. Continua dizendo aqui nosso irmão William. Assim podemos encontrar diferentes profecias com duplo ou triplo cumprimento. Porque as profecias têm um cumprimento próximo e também têm um cumprimento longínquo, longe. E alguns podem ver o cumprimento perto e pensar: essa escritura já se cumpriu. E não tem nada mais que ver a não ser no sentido histórico, mas não no sentido profético para se cumprir novamente. Alguns podem estar vendo uma escritura sendo cumprida e podem dizer: não, isso já se cumpriu em tal profeta. Quando as escrituras e as profecias têm múltiplos cumprimentos. Agora vejam, na mensagem A Voz do Sinal, nos diz, essa mensagem foi pregada em 14 de fevereiro de 64, e neste estudo bíblico, colocamos essa porção. Veja o que ele escreve ali. E leio essa porção dessa mensagem, a voz do sinal. A vinda de um profeta é um sinal que a cada vez é passado despercebido pelas pessoas. Eles passam despercebido. Eles nunca captam por alguma razão, a não ser que sejam aqueles que têm seus olhos abertos para ver, ou seja, têm esse olho profético. São os que podem ver.
Pero la venida de un profeta Mas a vinda de um era profeta una señal que Dios era um está listo sinal que para Deus hablar. está pronto para falar. Porque si Dios no va a hablar, Porque se Deus não vai falar, el profeta no estaría en o la tierra. profeta não estaria na terra. Él escribe allí una señal. Ele escreve ali um sinal, Escribe, un profeta es escreve la um señal. profeta é o sinal. Ahora recuerden eso. Agora recordem Él isso. no estaría en la tierra, Ele não a estaria menos na terra a que não Dios ser estuviera listo que para Deus hablar. estivesse pronto para Y esa falar. es la manera que él E habla. essa é a maneira que ele É por fala. meio de É esos por canales. meio desses El canais. Dios inmutável O Deus imutável nunca lo hizo nunca de ninguna o outra fez de maneira. nenhuma El hermano outra William maneira. escreve O forma. irmão William escreve escreve forma Apocalipse e 14, escreve do 1 ao Apocalipse 5, 14, de 1 a 5. Apocalipse 10, do 1 ao Apocalipse 10, de 1 a 11. E 11, Apocalipse 11, do 1 ao 14. E 11, do 15 ao 19. E que é Apocalipse 10? E o que é Apocalipse 10? Los siete truenos. Os 7 trovões. Los siete truenos emitiendo Os 7 trovões emitindo suas vozes. que van a emitir Como sus é que vão emitir suas vozes? de Por profeta, meio de véu um de carne. profeta, de um véu de carne. Fíjense, Notem, esta é sempre a maneira essa é sempre a maneira de Deus para revelar sua voz ao seu povo. Ele envia seu profeta e dá um sinal. E então toma sua voz, que foi falada antes em sua palavra, e a vindica por meio deste profeta. Escreve por um profeta, Deus fala. Por um profeta, Deus fala. E eles sabem que é a sua voz, porque é a palavra prometida para o dia. E ele escreve aí do lado o que falou por João Batista e outros profetas, o vindicou, o cumpriu em Jesus. O que falou por Jesus os apóstolos e os 7 anjos, o cumprirá em Jesus Cristo revelado no último dia. Se o povo só pudesse ver isso, se eles pudessem unicamente se deter por um momento e compreender que, vem vocês, não há maneira de fazer que creiam. Não há maneira que um homem reticências, o próprio Deus não pode fazê-lo. Fazer que o povo creia. Eles têm que crer. E se não há nada ali com o que crer, como podem crer? Vem. Não importa o que a pessoa fizer. Ou seja, se não há essa representação lá, dessa pessoa, na sétima dimensão, porque é de lá onde viemos. Pois não há maneira, não há forma que vejam. A Bíblia diz, mesmo que ele fez tantos milagres, no entanto, eles não podiam crer, porque Isaías ouviu antecipadamente e disse, têm ouvidos e não podem ouvir, olhos e não podem ver. E então, ele era perfeitamente o Messias, fez exatamente o que Messias disse. E eles diziam, este homem somente destroça igrejas, ou seja, desune a igreja. Este homem vem destruir as igrejas. E ele, não sabemos de onde vem. De onde ele vem? Vem vocês? Não é estranho que eles fizessem isso? Mas a Bíblia disse que eles fariam isso. E a Bíblia também disse que neste dia eles fariam a mesma coisa. Impetuosos, soberbos, amantes dos eleitos mais do que de Deus, caluniadores, incontinentes, aborrecedores daqueles que fazem o bem, que terão a aparência de piedade, mas negarão a palavra vindicada, o poder ali, o batismo do Espírito Santo e demais. Afaste-se deles, pois estes são os que organizam sociedades de mulheres, vão de casa em casa e levam as mulheres tolas, deitadas com diversas concupiscências, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Vem? Agora, isso está profetizado, e isso tem que se cumprir, porque é assim diz o Senhor. Notem, mas sua insensatez
será revelada como Janes e Jambres nos últimos dias. Agora, sempre revelando sua voz ao seu povo, pelo seu sinal profeta. Agora, eu estou falando sobre Moisés. Aí é onde eu estou me baseando. E depois ver onde nós estamos. A palavra de Deus é manifestada pela voz do sinal. Agora vejam como os profetas, diz ele aí, os profetas, João Batista, e todos eles falaram da vinda do Messias. E quando foi cumprida a vinda do Messias, ele então toma uma dessas profecias e lê ali em São Lucas, capítulo 4, foi dado o livro do profeta Isaías e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. E aí começa a falar para o qual foi ungido, para o que foi ungido. E depois, vejam, tomou uma profecia que foi falada faz muitos anos, há muitos anos atrás. Mas quando veio o cumprimento dessa profecia, então ele podia dizer: hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Vinha ser essa palavra vivificada. Vinha ser essa palavra trazida à vida. E vejam vocês, Deus prometeu o cumprimento da dispensação do reino à era da pedra angular em um território. E o território é a América Latina e o Caribe. Vejam, e podemos dizer hoje, se cumpriu essa escritura, está cumprida. Ele prometeu que haveria uma grande carpa catedral. Era uma profecia que tinha sido trazida pelo reverendo William Branham nessa visão, e já temos a carpa. Hoje se cumpriu essa escritura. Vejam, são promessas que estão sendo cumpridas, as quais podemos falá-la em tempo presente. Hoje se cumpriu essa escritura. Foi dito que nessa grande carpa catedral iria haver um povo com percepção profética, pois hoje se cumpriu essa escritura também. E foi dito que estariam escutando em uma grande carpa catedral a voz dos 7 trovões. Hoje se cumpriu essa escritura diante de vós também. E que haveria um mensageiro e um instrumento ordenado por Deus para cumprir essa promessa. Hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. E venha a ser, se torna vivificada essa palavra, trazida à vida, a cumprimento, em um Deus presente, em um Deus de hoje, não num Deus de ontem, porque Deus é um Deus em tempo presente sempre. Agora vejam, como tudo isto, Deus tinha falado, e muitos poderão dizer: não, isso já se cumpriu. Essa escritura já tem seu cumprimento. Mas não podem ver que as escrituras têm múltiplos cumprimentos, e aí é onde está essa percepção profética. E quem não pode ver esse cumprimento dessa escritura atualizada, pois não tem essa percepção profética. É simples.
a mensagem, na mensagem Jesus, o homem nobre, predicado el sábado 19 de diciembre de pregado em 2009, sábado, en 19 de Villahermosa, dezembro México, de 2009, em dice, Villahermosa, México, diz: já sabemos que o homem nobre já sabemos que o homem nobre é Jesus Cristo, foi ao céu para receber um reino, como ele disse no concílio do Sinédrio. Vocês verão o Filho do Homem sentado à destra do poder de Deus e vindo nas nuvens do céu. E já se sentou no trono celestial e agora falta o trono terreno. E ele tem seus direitos, mesmo que pertencem, mas ele adquire os direitos ao receber o título de propriedade e abri-lo no céu e fazer sua obra de reclamação. E depois, como ele vai estabelecer seu reino na terra? Isso já vamos deixar quietinho. Para ele, vai ser simples, porque ele tem o poder para fazê-lo. Bom, vamos, recordem que ele vem com um exército em cavalos brancos, Apocalipse 19. Na mensagem Cisternas Rompidas, nos diz, na página 35, diz, é uma parte aqui, recordem que aqueles que restam, que ficam vivos, não atrapalharão os que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta já soou, e essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro, somente descansando até esse momento. E ele escreve ali, sétimo selo é igual à sétima trombeta, soará, a vinda do Senhor, e os mortos ressuscitarão. Continua dizendo, vamos dar graças a Deus, o homem nobre, porque é o homem nobre, é o príncipe do céu, do reino celestial, é o herdeiro do reino celestial, porque o Filho é o herdeiro do reino celestial. Cristo é o Filho de Deus, e como filho de Davi, é o herdeiro ao trono de Davi. Por isso tinha que nascer através da descendência de Davi. A Virgem Maria era descendente do rei Davi, pela linha de Natã. E José era descendente do rei Davi, pela linha de Salomão. E, como José adotou Jesus como seu filho, então, todos os direitos de José, que é um príncipe também, e Maria, uma princesa descendente do rei Davi, vejam vocês, ele obtém todos esses direitos, ou seja, Jesus. Por isso ele diz, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Raiz e geração de Davi, recordem que a raiz e a geração de Davi é quem herda o trono. Vamos deixar esse sétimo selo quietinho aí, porque quando se abrir ao público, vem um enfrentamento, uma batalha espiritual ou religiosa. Quando é que viria essa batalha espiritual ou religiosa? Quando se abrisse o sétimo selo. E ele aí, nós lemos ontem ou antes de ontem, que ele diz que em cada selo houve, diz o irmão Branham, houve um distúrbio religioso quando se abriu. E ele escreve, como será? Em sinal de pergunta, quando se abrir o sétimo selo. Sempre que se abre um selo acontece isso. Quando soa uma trombeta, isso é um distúrbio político, uma guerra. E já quando uma praga é derramada, já é o juízo caindo aí. E vamos deixar isso quietinho, porque essas são coisas que correspondem ao cumprimento da visão da carpa. Nesta mesma mensagem Shalom, que estivemos lendo, na página 25 nos diz, agora digo à igreja, Shalom, a paz de Deus,
paz. verdadero hebreo, Cada verdadeiro hebreu, com outro, quando se encontra com outro, em shalom. outras palavras, buenos dias. Em outras palavras, bom dia. Deus seja contigo. A paz de Deus vá contigo. Es buenos dias. É bom dia. Como você está? Saliendo el Está día, y escribe la amanhecendo dispensación del e reino. escreve a dispensação do reino. Está Igreja. saliendo el día, Está iglesia. amanhecendo, igreja. Es oscuridad sobre el pueblo. Há Pero escuridão es sobre o povo, mas é bom dia para a igreja. E desenha uma estrela de Davi. Cristo está aparecendo entre nós. Shalom, paz. Aleluia, shalom. Aleluia, shalom. Quando vemos a escuridão entrando escuridão antes do dia e escreve do oitavo dia, sétimo milênio, sabemos que a estrela da manhã está lá para introduzir a vinda do sol. Na estrela da manhã escreve Moisés e Elias, mensageiro do leste. Em vinda do sol escreve Cristo. É quando a estrela da manhã brilha. E desenha aí uma estrela de Davi e escreve a estrela da manhã, Apocalipse 2, 28 e 22, 16. É quando a estrela da manhã brilha. É entre sempre é escuro. Só uns minutos antes do dia, a escuridão vem. A lua deixa de brilhar. Na lua escreve igreja. A escuridão antes do dia é porque a luz está forçando a escuridão. Mas a estrela da manhã sai e diz: bom dia, shalom. Esse é Ele entre nós. Sua palavra sendo identificada, shalom. O grande dia está pronto para sair. E escreve, oitavo dia, o ano 50 do jubileu. Quando a manhã sai, eterna, clara e serena, quando seus escolhidos se reunirem para seu lar, mais além do céu. Quando se passar a lista, diz o livro de redenção, escreve ele ali. Quando se passar a lista lá, eu estarei ali. E diz, é aberto e o nome é chamado. Nossos nomes estão em seu livro. Ali estaremos. Shalom. Bom dia. Paz seja convosco. A escuridão está se separando da luz. Deus o está causando. A luz está fazendo. O que está causando essa separação da escuridão e da luz? Deus, o próprio Deus. Veja, a luz está condensando até que a escuridão tem que se congregar junta. Não fez isso José lá, que disse que recolhessem alimento para essa fome que viria. Vejam, reuniria para esse tempo de fome que viria. Eles têm a oportunidade de aceitá-lo e não farão. Assim que se condensou e eles fazem isso juntando a igreja e o concílio de igrejas e unindo com escuridão pagã. Quando eles firmemente em desacordo um com o outro, mas no entanto eles tinham que ir para fazer que a noite viesse sobre o povo. Isaías 61 diz, levanta-te, resplandece, porque a tua luz veio sobre ti. E escreve no oitavo dia pela manhã. E um pouquinho mais abaixo aí, diz, da página 26, essa mesma luz veio para quê? Para manifestar, para revelar ao povo as promessas que ele fez para este dia. A luz manifestada do dia. O escuro é enegrecido, entenebrecido. Quando ele veio, ele era a luz do dia. Certamente tinha que vir o Messias. E ele veio exatamente da maneira que Deus disse que viria. E quando veio,
Quem ele la luz era? del día, A luz do y dia. oprimió la E oscuridad oprimiu contra a él. escuridão contra ele. ¿Es eso cierto? É isso Ele certo? tuvo que dar sua Ele vida teve para que que a dar luz sua vida para continuara, que a luz continuasse, pudiera brillar. pudesse Ele brilhar. escribe allí el E cuarto ele Elías, escreve ali, o quarto Elias é igual la luz de la tarde à del luz da octavo día. tarde do oitavo dia. Quinto Elías y segundo Moisés Quinto Elias e segundo es Moisés igual la luz é igual à de la luz mañana da del manhã octavo día. do oitavo dia. Y acá en la página 27 arriba escribe E la aqui luz na página es 27 em cima igual, escreve: a luz la é igual. palabra manifiesta. A palavra manifesta. Él era la luz del día, pero Ele era a ¿por luz do qué? dia, mas por quê? fue él la luz del Porque día? ele foi a Él luz era do la dia. palavra Ele vindicada era a que había palavra sido vindicada hablada, que tinha sido hecha falada, manifiesta. tornada Y escribe manifesta. carne. E escreve carne. Deus dijo, Deus sobre disse: este oscuro, tenebroso, sobre este funesto, escuro, tenebroso, sombrio, musgoso mundo que está aqui sem luz, ele disse: haja luz. E ainda não havia luz, até que a palavra foi manifestada. Então havia luz. Él dijo, vendrá un Salvador, un Ele Mesías. disse: virá um Salvador, um Messias. Ainda não foi manifestado até que ele viesse manifestar essa promessa. E quando ele vindicou essa promessa, ele disse: esquadrinhai as Escrituras, porque a vós vos parece que tendes a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Eles disseram: não sabemos de onde vem. Nós somos discípulos de Moisés. E aí poderíamos dizer algo. Ele disse: se fossem discípulos de Moisés, me conheceriam, porque Moisés escreveu de mim, vem? Ele era a manifestação, ele era a vindicação da palavra falada de Deus por Moisés. E ele escreve: a vindicação é igual, o cumprimento é a luz do dia. E desenha uma estrela de Davi e outra mais em cima. E hoje, no qual estamos vivendo, Deus teve em cena para vindicar e provar. Deus veio em cena para vindicar e provar suas promessas, assim que é a luz da hora, assim que podemos nos levantar e resplandecer. A luz resplandece sobre nós hoje novamente. A palavra está se tornando manifestada. É a luz. Continua dizendo nosso irmão William aqui. Recordem. O reverendo William Branham. Recordem ao reverendo William Branham que dizia: quero ter a carpa, porque quero pregar as taças, as trombetas, as taças e as pragas, pois as pragas estão nas taças. Agora vejam, os discípulos do irmão Branham, quando vem o irmão Branham dizer isso, e depois o irmão Branham se vai, o que eles estão pensando? Bom, o irmão Branham disse que iria vir pregar as taças e as pragas e as trombetas numa carpa, assim que vamos esperá-lo, porque ele é quem tem que vir e cumprir isso. Ele disse. Veja, aqui eu disse. Agora vejam como quando Deus não cumpre algo com o mensageiro, não cumpre algo com o mensageiro e termina seu tempo, Deus o leva e traz outro mensageiro. E se não cumpre com esse outro mensageiro, o cumprirá com outro mensageiro. Essa é a sua forma. Essa já é a sua forma. E vejam, os mesmos que criticaram ali, nesse tempo, que falaram desse grupo de ministros e irmãos que não creram no nosso irmão William Souto Santiago, quando se levantou sozinho ali, falando essa nova mensagem. Muitos deles seguiram o mensageiro vigente, porque é a ordem e a forma para seguir, para continuar. Mas agora, vejam, esses mesmos que criticaram naquele tempo agora dizem: não, isso disse o irmão William e ele tem que vir cumprir isso, porque se repete o mesmo todo o tempo, mas
com diferentes personajes. diferentes personagens. E assim foi nas mudanças de eras e de dispensações. Estão tão cômodos que quando vem uma mudança de dispensação, dobrar de esquina, um virar a esquina, aí é que tropeçam e tropeçam sempre é com o véu de carne. E mais neste tempo, onde não estava escrito nada do que iria estar ocorrendo no meio do povo, nesse tempo que o povo necessitava. Essa fé de rapto, que necessita ir dessa terra. Isso não estava escrito. Assim que ninguém pode dizer, assim não é. E quem te disse que assim não é? Se não estava escrito. E se está se tornando história cada vez. Ou seja, não pode dizer que isso não é assim porque não tem no que se basear. Assim, o irmão Branham falou, não há no que se basear. Não estava escrito. Consequentemente, não pode dizer que assim não é. Melhor ficar caladinho e orar a Deus e ver que Deus é quem vai nos abrindo a cada dia mais e mais, e assim estar então na história, não como Janes e Jambres, nem como Datã, Abirão e Coré, mas caladinhos, representados ali em Josué e Calebe, melhor. E assim, Deus nos ajuda e continua nos abrindo entendimento dia a dia. Mas isso é somente para os que têm percepção profética. Isso é para os escolhidos, isso é para a noiva que está pronta para o rapto. Isso é para vocês. Ele vem por vocês, os aqui presentes e os que estão me vendo, para levá-los à ceia das bodas do Cordeiro. Para isso é o cumprimento desta visão. É para cumprir suas promessas. Agora vejam. E Elias. Vamos ler outra vez esse parágrafo. Recorde, o reverendo William Branham que dizia: quero ter a carpa, porque quero pregar as taças e as trombetas, as taças e as pragas, pois as pragas estão nas taças. Isso é paralelo das 7 eras e dos 7 selos. O que ele fez, falando das 7 eras e falando dos 7 selos, é um paralelo do que vai acontecer no cumprimento da visão da carpa. E foi Elias, o ministério de Elias quem correspondeu isso. E vai corresponder o 7º selo também. Elias em sua 4ª manifestação e Elias em sua 5ª manifestação. Continua esse trabalho. E vejam no caderno, ele escreve: para pregar as últimas taças, 7 trombetas e os últimos 7 trovões de Apocalipse, que é a continuação dos 7 selos e as 7 eras da igreja em uma carpa. Ou seja, é uma continuação disso. Agora vejam na mensagem. Quem desceu é o mesmo que também subiu por cima de todos os céus, pregado sábado 11 de abril de 2009, aqui em Cayey, Porto Rico, diz: e todos queremos estar ali. Se essa é a meta da Igreja Noiva do Senhor, chegar à 3ª etapa, que será seu cumprimento pleno numa grande carpa catedral. E digo seu cumprimento pleno, pois tivemos uma amostra do que é a 3ª etapa. Tivemos a amostra no reverendo William Branham,
quando ele, onde ele mostra que pela palavra falada que Deus colocava em sua boca, vinham à existência as coisas. Criação de esquilos, ressurreição de um peixinho, a salvação de um jovem, a cura da sua esposa, a detenção de uma tempestade de neve que vinha. Vejam, todas essas coisas foi falando a palavra. Isso é a terceira etapa. E quem encontramos através da história bíblica que tiveram uma manifestação assim, além do reverendo William Branham em Jesus? Elias e Moisés. Esses mandavam descer fogo do céu e vinha fogo do céu. E Elias o fez umas quantas vezes? E Moisés também falava a palavra criadora e as coisas aconteciam. Era o programa divino. Isso vai se repetir neste tempo final, no cumprimento pleno da visão da carpa, o qual será a terceira etapa que estará em ação. E porquanto os milagres correspondem a Moisés e Elias, aos ministérios das duas oliveiras, aí estarão os ministérios sendo operados pelo Espírito Santo, pelo anjo do pacto, que vai estar aí e vai estar operando esses ministérios. Quando ele dizia, fui convidado para pregar as taças, as trombetas e as pragas e uma série de mensagens. Recorda essa ocasião? Que o irmão William dizia? Aí estava falando o Espírito do Senhor, que estava nele. E é o Espírito do Senhor quem cumpre essa promessa em tempo presente, no véu de carne que ele tiver no tempo presente. Agora vejam na mensagem, o Deus dessa era perversa nos diz. Esse é um extrato. Vamos ver aqui, para que tenham vocês também no livro de citações. Vamos ver se está na 150. Página 150 do livro de citações. Parágrafo 1334 e 1335. Aí no 1334 escreve as trombetas e as pragas. E no 1335 escreve a carpa. E na página vamos buscar aqui. Na página 156. Hay un lugar aquí. Há um lugar aqui.
la 1396 a 1396 y la 1392 también. e a 1392 também tem a ver com essa mensagem. Ahora miren Agora vejam lo que él nos dice aquí, o que ele nos diz el aqui, escrito aquí que hizo. no escrito aqui que ele fez. Este es de la página Essa é da página 4. 4. Y la 1389 también, E a 1389 de também. la página 155. Da página 155, porque ele escreve ali Apocalipse 10, de 1 a Y 11 18 del 1 al 5, e 18, de 1 a 5, que eso es el ángel fuerte que isso é o anjo forte descendiendo del cielo. Pero vamos a ir descendo do céu. Mas vamos aqui, aquí. Dice en la página 4, Diz- dice ahora, página 4 diz: agora, ao fazer isto, eu vim aqui com o propósito de ensinar as últimas pragas, 7 últimas pragas, e as 7 últimas trombetas, e os 7 últimos trovões do livro de Apocalipse, atando-os juntos nessa hora em que estamos vivendo para seguir a abertura dos 7 selos, as 7 eras da igreja. Assim que não pudemos obter espaço para fazê-lo, assim que eu espero que tão pronto possamos obter um lugar suficiente para isso, quer seja aqui ou em Louisville, New Albany, ou seja que levantamos uma carpa para que possamos ficar tanto tempo quanto o Senhor nos dirige a fazê-lo. E ele escreve aí, os 7 últimos trovões, os primeiros foram nas 7 eras, ou as 7 últimas trombetas, as 7 últimas trombetas, as 7 primeiras foram nas 7 eras, 7 últimas pragas, as 7 primeiras foram nas 7 eras. E na página 161, nos diz do parágrafo 1432, e eu estou ansiosamente esperando a hora onde todos possamos nos congregar em um lugar e pregar sobre essas 7 pragas e 7 taças e as 7 trombetas e assim sucessivamente. Todas acontecem em conjunto. E escreve as 7 pragas, 7 taças, as 7 trombetas. Continua aqui dizendo nosso irmão William, o reverendo William Branham, quando esteve nessa carpa, disse que o que ele viu ali, ele não podia contar a nenhuma pessoa, tinha que levar em seu coração quando partisse. E o anjo pergunta numa ocasião, recordas o nome que buscavas quando tiveste a visão? Assim que há um nome ali importante, e o nome mais importante tem que ser o nome de Deus. E ali está o anjo do pacto. Ali está a coluna de fogo, e no anjo do pacto está o nome de Deus. O Espírito Santo, quando se fez carne na pessoa de Jesus, ali estava também o nome de Deus no véu de carne. Nome para salvação, redenção. E temos a promessa que o Verbo, o Espírito Santo, se encarnará novamente, portanto, o nome de Deus vai estar no cumprimento da terceira etapa. Os trovões estarão revelando esse mistério. Os trovões é a voz de Cristo, falando de forma consecutiva, em uma era perfeita, que é a era da pedra angular. A revelação contida nos 7 trovões que João escutou e foi proibido escrever. Nos colocamos em pé.
y que Dios nos siga continue abrindo esse grande mistério, nos abrindo esse grande mistério nos siga ajudando e continue ajudando, para compreender nos continue ajudando para compreender que que não estamos solos. não estamos sozinhos. Ele está conosco. Ele está conosco. Ele está em el templo Ele está no templo espiritual. espiritual, Su iglesia. sua igreja. Allá lo buscaron Lá o buscaram, en el sitio no equivocado. lugar Cuando equivocado. vinieron a ver, estaba Quando vieram ver, en el estava templo. no templo. Y es en el templo E é no la iglesia templo, a en igreja, donde él onde está, ele está, hablándole a su iglesia. falando à sua igreja. Vean el equivalente Vejam o equivalente del monte de la transfiguración do Monte da Transfiguração, cuando dijo, quando disse: este es mi hijo amado, Este é meu filho amado, en quien tengo em complacencia. quem a quem me comprazo. A ele ouvia, o que ele escreveu ali, Que es el estudio de este mensaje, que é o estudo dessa mensagem. el equivalente O equivalente equivale a la voz equivale à voz que clama como rujo que león, clama como quando ruge um siete leão, truenos e 7 trovões emiten su voz emitem suas vozes en una gran carpa em catedral, uma grande carpa catedral, en una forma em uma forma sencilla. simples. Bueno, vamos Bom. a dejar así ya Vamos deixar assim já, en el tema que tenemos para no hoy tema que temos para hoje, a nuestro apreciado o hermano y nosso amigo, apreciado irmão e amigo, el doctor o doutor William Soto Santiago. Santiago. Hemos escuchado Escutamos este mensaje, esta mensagem, la revelación, a revelação contida no livro, en los 7 truenos, nos que Juan 7 escuchou. trovões que João escutou e foi proibido escrever. Nuestro hermano Miguel Nosso tuvo irmão que Miguel salir teve que sair de viaje, así de que por viagem, eso assim no que por isso não pasó ahora, passou agora, pero estuvo mas esteve hasta casi al final, até quase ao final. conectados ellos Eles estão conectados ali no aeroporto y e escuchando escutando ya también esta já parte também final. esta parte final. Le damos gracias a Dios Damos graças a Deus por vivir en este por tiempo, viver neste tempo, por ver por ver esta palavra sendo siendo cumplida. cumprida. Y E él dice allí, ele diz ali: estaremos escuchando estaremos la voz del ángel escutando a voz do anjo forte. fuerte. Lo que dijo la voz O del que ángel disse a fuerte voz do anjo forte quando quando clamou e 7 emitiram trovões suas vozes. emitiram suas vozes. Estaremos Estaremos escutando e entendendo o conteúdo desses 7 trovões. Isso estava falando que ia ocorrer no futuro. E agora podemos dizer: eu estou escutando a voz dos 7 trovões. Quem são? Esses que estariam escutando a voz dos 7 trovões? Todos nós, aqui presentes em toda a América Latina e o Caribe. Esta palavra sendo vivificada, sendo cumprida, tornada realidade. E podemos dizer, sem lugar a dúvidas, hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Hoje é o dia do Filho do Homem. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia. Hoje é o dia para receber e continuar recebendo essa revelação tão gloriosa, dessa forma tão simples, na qual, ao redor dessa palavra, vamos ser transformados, porque Ele prometeu e Ele cumprirá. Assim que continuemos escutando a voz do anjo forte, a voz de Apocalipse 10, trovejando, clamando, como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes. É o nosso José, o leão da tribo de Judá,
Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e continuem recebendo essa palavra, que por meio dessa palavra e ao redor dessa palavra serão todos, e eu também, transformados. Ele não vai nos enganar, porque é uma promessa e Ele vai cumprir neste tempo final. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e os mantenha sãos, fortes, que tire toda doença espiritual, todo pensamento negativo e os continue preparando com seus corpos também sãos por completo. Creia de toda palavra. Aí está a promessa, somente creia. E, assim, continuar trabalhando com amor de todo o coração no tempo que nos resta, nestes corpos terrenos, até que ocorra a ressurreição. Deus está com o seu povo. Deus está no nosso meio. Assim que coloquemos essas lentes, estes olhos dos ministérios de Moisés e Elias. Não se apresente ao sol sem eles, porque não verão a Shequina. Queimarão. É preciso ver através desses ministérios e verão o Filho do Homem, o anjo forte, descer do céu, em carne humana no meio do seu povo, porque Ele prometeu que iria estar no meio da sua igreja, revelando a fé de rapto, a fé para serem transformados. Que Deus os abençoe grandemente e os guarde de todo perigo e os prospere espiritualmente e materialmente também. Porque nosso José, o filho de prosperidade, está no meio do povo. Que Deus os abençoe e Deus guarde a todos, nosso irmão, Reverendo William Pérez, para continuar e finalizar, dando graças a Deus pela sua palavra, dando graças a Deus que estamos vivendo neste dia presente, do qual tinha sido falado que isso ia ficar no futuro. Pois estamos já nesse futuro, já estamos no presente, recebendo as bênçãos de Deus. E depois, quando virem a vindicação deste tempo final, o qual foi trazer a palavra revelada, nós já estamos tão e tão maduros que já podemos olhar mais além a essa dimensão, e nesses dias estarão conosco nossos seres amados, mas aparecerão somente aqueles que estiverem escutando e que estiveram escutando a voz do anjo forte, a preparação, o qual é antes dessa etapa dos milagres e maravilhas. E é essa etapa. Estamos na etapa mais importante, a etapa de preparação para a nossa adoção. Já, em breve veremos essa manifestação gloriosa, onde nada será impossível. Onde diz o irmão Branham que nem o câncer, ou seja, nada será impossível. E para os filhos de Deus, nada será impossível também. Ou seja, já tem que ir crendo nessa palavra de cura. Já esteve nos curando desde o nosso interior para fora. Coloque em sua oração, em seu clamor a Deus, seus pedidos, crendo, e Deus vai responder. E já, em breve verão, essa parte quando, ali ele me disse, quando vires a essa mulher em uma maca, sendo introduzida para o quartinho, e depois ver sair, empurrando ela. Esteja atento, porque por aí
estará ocorrendo a ressurreição. Mas já para esse tempo, nós já estamos preparados, estamos prontos para poder ver e receber todos os que virão da sexta dimensão. Eles estão a 12 pés de altura. E eles estão olhando e vendo, desde essa altura, de lá para cá, foi que o irmão Branham estava vendo tudo o que estava ocorrendo. Estava lá, olhando para cá. E o anjo do lado dele. E depois, eles desceram. Mas o povo já estava pronto. Por isso aproveitemos este tempo que Deus nos deu, agarrados desse ensinamento, que é nada mais e nada menos que a voz do anjo forte, que é a voz de Apocalipse 10. Bom, conosco o reverendo William Pérez. E já assim despediremos esta formosa atividade com cântico e depois com uma oração. E alguém poderia dizer tantas coisas que já à medida que vamos ir avançando, vamos ir vendo mais e mais esse mistério do sétimo selo, do qual nestes dias se falou bastante e Deus veio nos mostrando muitas coisas que antes não podiam ser faladas, mas este era o tempo para falá-las, e as que faltam também se falarão. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde e em frente, servindo ao Senhor com temor e tremor, esperando nossa adoção. Deus os abençoe, Deus os guarde e os amo muito.